Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, dado ao meu vídeo dos casos do 4chan ter sido o vídeo que mais deu visibilidade pro canal, eu decidi então fazer mais um vídeo sobre esse tema, sendo assim a continuação dos casos bizarros e assustadores do 4chan, e dessa vez sem eu gaguejar ou falar muito rápido. As explicações sobre o 4chan eu já fiz no primeiro vídeo, então quem tiver interesse, dê uma olhada lá para também ver os casos que eu falei naquele vídeo. Então pessoal, sem mais enrolações, se inscreve no canal, deem um like e compartilhem o vídeo para outras pessoas. Agora vamos para o vídeo e bora lá. Vamos começar falando de um dos arcs mais conhecidos do fórum, o caso I Am God. O caso I Am God surgiu no 4chan no início da década de 2010, quando um usuário anônimo começou a postar textos afirmando ter alcançado um estado divino. Ele dizia ser Deus, não no sentido religioso tradicional, mas como alguém que havia despertado e compreendido todas as verdades do universo. Suas mensagens misturam filosofia, espiritualidade e delírios de grandeza. Ele afirmava não precisar mais de necessidades humanas básicas, dizia controlar a própria realidade e incentivava outros usuários a romperem com a família, trabalho e regras sociais para atingir o mesmo nível de consciência. O que chamou a atenção foi o tom sério e convincente. Diferente de uma trollagem comum do 4chan, os textos eram longos, bem escritos e repetitivos, lembrando discursos de líderes de seitas. Alguns usuários relataram que ele tentava continuar as conversas em privado, sugerindo uma possível tentativa de recrutamento. Nunca se descobriu quem estava por trás das postagens. Para muitos, era apenas um troll extremamente persistente. Para outros, alguém sofrendo de delírios ou tentando testar os limites da influência psicológica online. Não há provas de que o caso tenha resultado em crimes ou seguidores reais fora da internet. Hoje, o I Am God é lembrado como um exemplo de como discursos messiânicos podem surgir em fóruns anônimos e como a linha entre a brincadeira, manipulação e distúrbio psicológico pode ser perigosa, especialmente para pessoas vulneráveis. Vamos para o caso que foi no começo dado como sombrio, mas depois provou-se ser nada demais. O caso Perfection Girl ficou conhecida quando uma foto isolada começou a circular no 4chan mostrando uma jovem loira de aparência impecável, deitada e imóvel, como se estivesse morta. A imagem causava desconforto porque ela parecia perfeita demais para uma cena de morte, sem marcas visíveis de violência, sem expressão de dor, quase como uma boneca. Sem qualquer contexto, usuários passaram a especular que a garota tivesse sido assassinada ou usada em algo obscuro. Teorias surgiram rapidamente, indo de crime real até experimentos estranhos. O mistério cresceu justamente porque ninguém conseguia identificar a garota ou a origem da foto. Com o tempo, a própria comunidade investigou e descobriu que não se tratava de um cadáver. A imagem era parte de um ensaio artístico e a jovem era uma modelo viva, posando para simular algo sensual. Se bem que eu não vi nada de sensual naquelas fotos, pelo amor de Deus. A sensação de irrealidade vinha da produção profissional da foto, não de algo sobrenatural. No fim, a Perfection Girl se tornou apenas mais uma lenda urbana da internet, lembrada como um exemplo de como uma imagem fora de contexto pode gerar medo, teorias e boatos extremos.
Esse aqui é bem curioso, principalmente após a descoberta. Usuários do 4chan descobriram no Google Maps a imagem de uma figura estranha de pé no quintal de uma casa. Vista de cima, a forma parecia humanoide, escura e imóvel, algo que não fazia sentido para um ambiente residencial comum. A imagem começou a circular como prova de que algo não humano havia sido registrado por satélites. O mistério aumentou quando, algum tempo depois, as pessoas voltaram ao mesmo endereço e a figura havia sido apagada, sendo substituída por um borrão no lugar da figura. Essa mudança levou à ideia de que o Google teria removido propositalmente algo que não deveria ter sido visto. No entanto, não surgiu nenhuma confirmação oficial nem provas concretas. Com o tempo, análises mais racionais sugeriram que a criatura, entre aspas, era provavelmente um objeto comum, como uma estátua ou até mesmo uma pessoa distorcida pelo ângulo, sombra ou baixa resolução. A remoção, por sua vez, se encaixa no funcionamento normal do Google Maps, que atualiza imagens periodicamente. Hoje, o caso é lembrado como uma lenda urbana da internet, típica do 4chan, uma imagem ambígua desaparecida depois, que gerou medo, teorias e especulações, sem nunca ter sido explicada de forma definitiva. Esse caso é tão estranho que para mim é difícil de se explicar. O chamado o ogro do 4chan surgiu quando começaram a circular em fóruns anônimos fotos de um homem com mãos extremamente inchadas e deformadas, em proporções que chamavam muita atenção. As imagens vinham acompanhadas de postagens estranhas do homem mostrando a sua coleção de DVDs e o lugar que ele supostamente morava, que parecia uma casa abandonada ou algo do tipo. Por causa da aparência das mãos, usuários passaram a criar teorias sobre quem ele seria e o que teria causado aquelas deformações. Alguns acreditavam que se tratava de uma doença rara ou uma condição médica grave. Outros achavam que as fotos poderiam estar distorcidas por ângulo, edição ou até exagero intencional. O apelido ogro surgiu justamente pela aparência considerada fora do normal. Com o tempo, o caso ganhou fama e começou a ser cercada por histórias inventadas, incluindo boatos sobre isolamento, comportamento agressivo e vida marginal. Nada disso foi confirmado, obviamente. Não houve a identificação do homem, laudos médicos, nem qualquer investigação oficial. No fim, o ogro do 4chan ficou conhecido como um mistério da internet, provavelmente uma pessoa real com uma condição física incomum, que acabou sendo transformada em uma lenda urbana digital por causa do anonimato da imaginação coletiva dos fóruns. Agora vamos para um caso que é conhecido para quem já foi pesquisar sobre coisas bizarras do 4chan, o caso da seringa azul. Um usuário anônimo do 4chan contou que encontrou uma seringa contendo um líquido estranho e azul brilhante. Sem saber o que era e por pura curiosidade, ele decidiu aplicar a substância em si mesmo e relatar tudo em tempo real na thread. Pouco depois da injeção, ele descreveu as sensações anormais. O corpo começou a reagir de forma intensa, surgiram dores, calor interno, confusão mental e dificuldade de raciocinar. Conforme os minutos passavam, os posts ficavam cada vez mais desorganizados e preocupantes, como se ele estivesse perdendo o controle. Em determinado ponto, o usuário descreveu que algo estava muito errado e que sentia o corpo falhar. Logo após essa mensagem, o autor desapareceu, não voltou a postar e as threads terminaram sem explicação. Nunca houve uma confirmação de hospitalização, morte ou investigação. Por isso, o caso ficou conhecido como uma história de terror digital, lembrada pelo tom de urgência, pelo risco extremo e pelo final abrupto, características típicas de uma creepypasta feita para parecer real.
Agora vamos para um caso que divide opiniões de ser um crime ou algo encenado. As fotos de um homem com máscara de porco começaram a circular no 4chan entre o final dos anos 2000. As imagens mostravam um homem adulto usando uma máscara realista de porco, geralmente em locais escuros e degradados, como porões ou quartos vazios. Não havia textos explicativos, nomes ou contexto. O que tornou as fotos famosas foi o desconforto visual, a máscara, a postura do homem e o ambiente que criavam uma sensação perturbadora, mesmo sem mostrar violência explícita. Usuários passaram a especular sobre a origem, levantando teorias de que iam de fetiche e arte experimental até rituais ou distúrbios mentais. Com o tempo, as imagens foram repostadas inúmeras vezes e ganharam status de lenda urbana da internet. Apesar da fama, nunca surgiram provas de crime, seita ou um evento sobrenatural. A explicação mais aceita é que se tratava de um conteúdo pessoal ou artístico fora de contexto, que o 4chan transformou em mistério. Esse caso é bizarro, curioso e muito interessante, e ele aconteceu depois que o 4chan havia ficado fora do ar por um bom tempo. Quando o 4chan ficou fora do ar, começaram a circular relatos de que em vez da página normal, teria aparecido uma imagem perturbadora, um ser humanoide com a aparência que lembrava de um alien. A história dizia que a foto surgiu por erro, enquanto o site estava caído. A imagem nunca foi vista diretamente no site por uma grande quantidade de usuários. O que existiam eram apenas prints compartilhados depois, sempre em baixa qualidade e sem origem clara. Cada repost trazia pequenas diferenças, o que levantou suspeitas de edição. Sem confirmação dos administradores, sem arquivos nos servidores e sem registros técnicos, o caso rapidamente foi tratado como um boato criado no caos da queda do 4chan. A ausência de uma fonte original acabou fortalecendo o mistério, fazendo muita gente acreditar que algo havia sido apagado de propósito. Hoje, o episódio é lembrado como mais uma lenda digital, um suposto vazamento que nunca pôde ser provado, mas que ganhou força justamente por ter surgido em um momento de confusão e especulação coletiva. Esse caso aqui é bem questionável em muitos sentidos. Um anônimo do 4chan apareceu dizendo que guardava algo errado dentro de um freezer e lançou um desafio. Ninguém conseguia adivinhar o que era. Ele não mostrava o conteúdo de imediato, só o freezer fechado em pequenos detalhes, criando suspense de propósito. Os usuários começaram a imaginar o pior, principalmente um corpo humano, porque o autor dava respostas vagas e parecia gostar do clima de tensão. Cada nova postagem aumentava a sensação de que algo criminoso estava sendo escondido ali. Depois de muita especulação, ficou claro que não havia nada ilegal. O freezer estava cheio de carne comum, principalmente carne de porco, colocada de forma estratégica para parecer algo macabro. Esses caras do 4chan são tudo uns malucos sequelados, hein? Pelo amor de Deus, puta que pariu. Tudo foi feito como uma provocação psicológica. No fim, o tópico ficou famoso não pelo que havia no freezer, mas por como a história foi conduzida. Um jogo de enganação que explorou o medo, a curiosidade e o anonimato típico do 4chan. Agora vamos ver outro ARG muito conhecido da internet e que saiu do 4chan. O caso Erratas do 4chan surgiu como algo simples, mas acabou virando um enigma coletivo. Um usuário anônimo começou a postar mensagens estranhas com palavras mal escritas, frases truncadas e símbolos fora de lugar. À primeira vista pareciam erros comuns, mas a repetição fez com que muitos acreditassem que esses erros eram intencionais e escondiam algum significado. A partir disso, os usuários
usuários tentaram corrigir os textos para revelar mensagens ocultas, buscaram padrões entre letras faltando, números e símbolos e passaram a tratar as postagens como parte de um jogo ou experimento. Com o tempo, nenhuma revelação aconteceu, não houve confirmação de código secreto, objetivo final ou identidade por trás das mensagens. O interesse diminuiu e o caso se encerrou sem conclusão. Hoje, o Erratas é visto como um exemplo clássico de como no 4chan mensagens ambíguas podem gerar teorias complexas, mesmo quando talvez não exista nada além de uma provocação ou algum ruído. Esse aqui eu botei em primeiro lugar porque pra mim esse é um dos casos mais bizarros e desconfortantes que eu vi no fórum. Orechef ficou conhecido como um perfil estranho do Facebook que chamava a atenção por publicações inquietantes. A conta postava imagens bizarras e frases desconexas, muitas vezes respondendo ela mesma em comentários que ela mesma fazia, e inclusive ela seguia perfis do Facebook que tinham a mesma foto de perfil e o mesmo nome da suposta original, criando a sensação de algo errado ou perigoso. Por não ter explicações claras nem interações normais, o perfil gerou especulações, com pessoas acreditando que poderia haver algo criminoso por trás. Com o tempo, ficou claro que não existia nenhuma prova de crime real ligado à conta. O mais provável é que fosse trollagem, provocação artística ou alguém buscando causar choque. Mesmo assim, prints do perfil se espalharam pela internet e Orechef acabou virando mais uma lenda urbana digital, lembrada pelo crime estranho, não por fatos confirmados. Então é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Assim como o vídeo anterior dos casos do 4chan, esse também deu bastante trabalho de fazer, por conta de que o 4chan, pelo que eu sei, não são todos os posts que basicamente ficam por muito tempo lá. Além do mais, há tantos posts que muitos deles se perdem e, como eu falei, a maioria acaba sendo removida, tanto pelo próprio 4chan quanto até pelos próprios usuários, né, gente? Então, tipo assim, gente, provavelmente eu devo ter falado alguma coisa de errado, alguma coisa desatualizada, alguma coisa que na realidade não foi o que eu falei. Então, caso seja isso, vocês podem sim me corrigir nos comentários falando alguma coisa que eu devo ter falado de errado ou que eu esqueci de falar em um desses 10 tópicos que eu falei. Então, gente, muito obrigado por ter assistido, eu gostei muito de ter feito ele. Não, eu acho que não vai ser um dos últimos vídeos de 4chan que eu vou fazer. Além do mais, eu achei um iceberg de 4chan, né, gente? Mas, enfim, gente, isso já vai ser mais pro futuro, porque eu tô com muitos projetos em mente aqui pro YouTube, porque, gente, o que eu tenho de conteúdo não tem zoeira, cara. Mas tá bom, gente, olha, muito obrigado por terem visto esse vídeo. Então, gente, falou.